Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Sertão Cósmico e dessa vez para a gente conversar um pouquinho sobre algumas aquisições que chegaram aqui nos últimos 2 meses mais ou menos. Tem títulos bem legais, uma diversidade interessante que fez eu refletir muito, que essa última semana eu passei dando uma geral por aqui. E eu olhei para a estante e eu comecei a refletir que o quanto a biblioteca reflete muito, claro, o nosso gosto pessoal. Então, acho que a partir disso, o que vem além é o que muitos classificam como, não, a pessoa está só acumulando livro e às vezes ela nem não está ainda bem colocado, digamos assim, na cabeça dela, os gostos que ela realmente curte, né, os gêneros que fazem com que a biblioteca converse com ela, né, de maneira bem, a palavra é essa, bem pessoal mesmo. A biblioteca pessoal tem esse poder, né, essa imersão. Eu digo isso porque há uns 2 anos atrás eu olhava para a biblioteca e tinha, de certa forma, alguns títulos que eu olhava e disse, poxa cara, isso aqui eu acho que eu não vou ler tão cedo. Mas de fato, às vezes esse ler tão cedo quer dizer que você realmente não está, aquele gênero, aquele livro em específico não está mais, ou não conversa com você de algum jeito. Lógico, as coisas são mutáveis, o lance vai, os dias, né, vão passando, os anos, você vai mudando também. E claro que num futuro você pode olhar e dizer, poxa, eu tinha essa obra e eu acabei me desfazendo. Aqui foi o meu caso, já aconteceu muito com literatura brasileira. Eu tinha alguns títulos aqui que aos poucos eu fui doando e tudo, e sei lá, uns 3 anos atrás, né? E hoje eu olho e eu sinto falta de alguns títulos que hoje me surgem, né, a curiosidade para ler. Mas por que eu estou fazendo todo esse preâmbulo antes de mostrar os livros que chegaram por aqui dos últimos meses? É por causa que eu separei aqui por alguns gêneros que realmente são o que conversam comigo hoje. Então eu olho para a biblioteca e eu não sinto aquele lance, né, tipo, poxa, esse título, se tirar ele daqui tá tudo bem. Não, eu olho para a biblioteca e eu vejo que todos realmente está sendo uma experiência bem bacana, um processo. Isso é um processo de amadurecimento. O Kindle vem me ajudando muito também a selecionar melhor as leituras, né? Não dar muito tiro muito no escuro, principalmente pelos preços que os livros estão hoje. Então, devido a isso, né? Às vezes, se o preço for um pouco mais acessível, você dá mais chance. Que tem até um caso aqui disso, né? Que o título me chamou a atenção, eu li a sinopse e o preço também estava muito convidativo e o gênero, claro, estava conversando comigo do que eu me identifico. Então, assim, os livros aqui vão abranger os gêneros que conversam comigo dentro da literatura. A gente tem aqui hoje não ficção, a gente tem contracultura, ficção científica, essa parada mais contemporânea, temos um título nacional, clássicos, enfim. E eu acho que é bacana fazendo essa reflexão, porque, como eu disse, né, o Kindle também vem ajudando muito em selecionar títulos. Às vezes eu pego, leio ali um pouquinho e digo, poxa cara, isso aqui é interessante e vale a pena ter esse título aqui de maneira física. Ou se não, pelo menos conhecer e ler de maneira mesmo no e-book, porque na minha opinião o importante é isso, é você ler. Se você participar de um debate, se você vier a participar de um debate, digamos assim, né? Se você leu na versão física, na versão do e-book, é o mesmo livro, é o mesmo argumento, você vai conversar do mesmo jeito, ok? Então, me sinto, entre aspas, né, orgulhoso quando eu estava mexendo aqui na estante e me senti esse orgulho de olhar e dizer, poxa, realmente não tem nenhum título aqui que eu tiraria e doaria, nesse sentido que não tem nada que não estejam conversando comigo. E esses que chegaram aqui é um reflexo desse amadurecimento dentro da literatura. Então vamos nessa. Eu começo aqui mostrando livros
de não ficção sobre uma temática bastante interessante, sobre um período muito, digamos assim, muito obscuro, né, muito cinzento. E eu estou falando ali desse período de caça às bruxas, e tem esse livrozinho que eu sempre namorei, e eu não peguei a primeira edição, mas finalmente eu consegui essa nova roupagem aqui. Eu estou falando A História da Bruxaria, aqui saído pela editora, isso aqui é um selo da Aleph, né, da editora Aleph, que é a Goya, se eu não me engano é assim. E A História da Bruxaria, do Jeffrey Russell e do Brooks Alexander. Esse livro aqui, ele é bem referenciado dentro dessa temática, e eu tenho aqui na biblioteca um dos livros mais pesados da história da raça humana, e eu comprei esse para complementar esse outro, que é o Martelo das Feiticeiras. Esse livro que foi escrito pelos próprios inquisidores desse período, e tem uma temática bastante pesada, é um tema que, pelo que eu vi o pessoal dizendo, é muito maçante, muito repetitivo, mas é um livro assim importantíssimo para entender o quão cruel e louco, né, assim, meio esquizofrênico esse período, e principalmente esse livro. E aqui tem uma pegada um pouco mais técnica, digamos assim, por causa dos escritores. E eu, como tenho essa curiosidade muito relacionada a esse período, não só aqui na literatura, mas como no cinema também, resolvi dar uma chance e pegar isso aqui, que diz exatamente o seguinte na sua orelha, né? Da feitiçaria antiga aos recentes movimentos neopagãos, o fenômeno da bruxaria está nas entrelinhas da história. As bruxas representam um estereótipo duradouro e imutável na mentalidade coletiva. Sua trajetória, repleta de perseguições e reviravoltas, construiu uma memória silenciosa, mas não por isso menos verdadeira e devastadora. História da Bruxaria é um estudo profundo sobre o tema e o discute de forma lúcida e estimulante sob diferentes perspectivas. Os autores examinam a gênese, o auge e o declínio da caça às bruxas e revelam como a bruxaria sobreviveu, ressurgiu e se resignou na sociedade contemporânea. Doideira, aqui tem uma frase incrível, né? Que eu não creio em bruxas, mas elas existem. Muitos dizem, né? Se pudesse escolher um livro sobre essa temática, muitos indicam esse, e porque aquele outro ali, como eu falei, devido à linguagem, é um livro mais extenso. O pessoal diz que não é, digamos assim, um livro muito de entrada para aqueles que querem, lógico, dar um passo adiante. O Martelo das Feiticeiras, ele é essencial, mas para aqueles que querem só dar uma, sabe, quero só saber sobre o assunto e tal, vai nesse aqui, que parece ser um tiro certo. Ok, isso aqui representa a não ficção dos gêneros que eu fui pegando. Claro, um assunto que me interessa muito, que é aqui a gente brinca na espécie do horror, e esse aqui é o pior que existe, que é o que realmente está, vamos dizer assim, próximo da gente, né? Isso aqui não tem nada de fantasioso e tal. A história é tão absurda desse período que a gente até imagina que é fantasia, mas não, aconteceu mesmo. E como eu falei, um período bem cinzento. Da não ficção, a galera que me conhece pessoalmente sabe que eu sempre gosto de falar da contracultura, né? Na literatura é um período ali muito enriquecedor. O último vídeo do canal é sobre um desses autores, né, que é o Bukowski, e ele é um cara que foi muito, como dizer assim, subvalorizado dentro dessa subliteratura, e é uma galera, né, é um gênero que eu acho muito enriquecedor e traduz muito a sua época ali, no seu início ali dos anos 50, que vem influenciar o surgimento ali do rock and roll. Tem o lance ali dos beats, né? A geração beat chega até a galera da geração Paz e Amor. Enfim, tudo isso para dizer que eu comprei alguns títulos que representam esse período, né? E para entender um pouco mais, eu pesquisando, encontrei esse estudo aqui. Eu não sei se ele é um doutorado, do Cláudio Wheeler, que é Os Rebeldes
Geração Beat e o Anarquismo Místico, aqui pela editora LPM. Espetacular, eu não sabia que tinha esse estudo sobre esse período, então acho que isso aqui vai, porque assim, a gente vai lendo, né, Jack Kerouac, como eu falei, o Burroughs, o próprio Bukowski, mas você não vai sacando a teoria por trás, né? Você vai sempre refletindo sobre as entrelinhas e o que aquela galera estava falando sobre aquele determinado período. E aqui não, aqui é um estudo, né? Uma teoria sobre essa galera que foi uma revolução para o gênero, né? De todas as artes, de alguma maneira, uma galera que desgarrou, desamarrou de tudo que estava vindo. Eu tenho um período dessa galera aqui que você vê que todo mundo estava indo para um lado e eles se perguntaram, poxa, mas realmente eu preciso ir para esse lado? E aí veio a interrogação e a galera começou a ir para esse outro lado e mostrar outros pontos de vista. Claro que aqui a gente pode cair em outros temas que são muito sensíveis para a galera, porque é uma liberdade de escolha que eles tratam muito nos seus argumentos, né, nas entrelinhas. Então aqui a gente vai ter uma parada relacionada à droga, uma parada relacionada ao próprio gênero também. Então tudo isso que até hoje, né, são considerados tabus, essa galera já queria, vamos dizer assim, quebrar essas regras, e daqui surgiu o rock and roll mais popular, como a gente conhece hoje. A gente vai ter ali influência como o surgimento dos Beatles, The Doors, Bob Dylan e por aí vai. Espero que isso aqui com certeza vai vir a agregar sobre esse conhecimento. E a orelha do livro aqui dos Rebeldes, Geração Beat, diz exatamente o seguinte: a Geração Beat, de um pequeno grupo de poetas e escritores ditos marginais, surgido nos Estados Unidos da década de 50, se consolidou em um movimento que deixou como herança um rastro permanente na cultura e sociedade, rejeitando os padrões burgueses, artísticos e comportamentais do American Way of Life pós-Segunda Guerra Mundial. A literatura e a cultura em geral nunca mais seriam as mesmas depois do americaníssimo On the Road de Jack Kerouac, dos poemas de Lawrence Ferlinghetti e de Allen Ginsberg. A contracultura esteve quase sempre imbuída de uma pluralidade não apenas política e literária, mas também religiosa, que não pode deixar de ser associada ao perfil de seus integrantes. Os Beats não se limitaram a recuperar e a reviver mitos arcaicos. Criaram um novo mito, um mito autorreferente, tendo como um dos alicerces o misticismo, a rejeição aos padrões tradicionais, as inovações de estilo, a experiência com drogas em busca da sublimação espiritual e o interesse pela religião oriental foram o estopim e um dos grandes diferenciais desse movimento fundador. Espetacular, temática altamente foda, que o nosso amigo aqui, Cláudio Willer, escolheu para destrinchar aí, beleza? Os Rebeldes vai estar aí nos meus estudos sobre a contracultura. E aí, como eu falei, a gente quando eu chego ali no Bukowski, ele sempre cita um cara que é o John Fante. E aí eu, explorando um sebo online, eu cheguei no John Fante, finalmente, no seu Pergunte ao Pó, aqui pela editora José Olímpio. E é isso. A escolha foi simplesmente porque sempre estava no meu radar devido à influência do Bukowski. Bukowski sempre cita esse cara, diz que ele ficava vasculhando na biblioteca e nada chamava a atenção até que ele pegou o amigo John Fante nos dedos, né? E começou a dizer que não conseguia parar devido à escrita e devido à sua... Eu não sei se isso aqui tem o que a gente chama de subversivo, né? Porque é uma parada que eu acho que o John Fante, ele não é um precursor de um determinado gênero, pelo menos o que eu sei. Então ele faz parte desse... Eu acho que ele faz parte do tais, como aquele textozinho da orelha ali, de uma galera rebelde, né? Eu acho que o John Fante, ele também não é muito lembrado. O John Fante, ele ao lado
ali do Bukowski. O Bukowski ele é até lembrado, mas como eu sempre falo, o Bukowski ele nem curtia ser colocado em algum, rotulado em algum determinado movimento e tudo mais. E não é à toa que isso que eu estou falando, né, tá aqui na orelha do livro, essa parada que eu disse que o Bukowski ia pegando os livros e nada chamava a atenção. E na quarta capa vem dizendo o seguinte sobre o Pergunte ao Pó. Eu tinha 20 anos na época. Que diabos? Eu dizia, não se apresse, bandinho. Você tem 10 anos para escrever um livro. Vá com calma. Saia e aprenda sobre a vida. Caminhe pelas ruas. Este é o seu problema. Sua ignorância da vida. Ora, meu Deus. Rapaz, você percebe que nunca teve uma experiência com uma mulher? Oh, sim, eu tive. Oh, sim. Tive bastante. Oh, não, você não teve. Precisa de uma mulher, precisa de um banho, precisa de um bom empurrão, precisa de dinheiro. Enfim, Pergunte ao Pó, John Fante, parada obrigatória aí para os malditos da geração Beat. E aí, uma parada legal que eu vejo que essa escrita, né, da contracultura, uma parada meio às vezes subversiva, como eu falei, a galera estava indo para esse lado e o pessoal queria mostrar um pouco o foco em outros problemas, outras temáticas que muitas das vezes eram tabu. E a gente chega nos anos 90 e aí eu acho que tem dois escritores que pegam essas temáticas e não deixam morrer. Acho que a gente pode colocar essa galera como escritores da contracultura também. E são dois clássicos aqui e finalmente a gente tem em mãos o Clube da Luta do Chuck Palahniuk, aqui pela editora Leia. Eu sempre me perguntei por que isso aqui ainda não voltou às prateleiras aí, porque é um clássico, né? Não sei se hoje é visto como essa linguagem, sabe? A galera hoje não consegue mais, sei lá, separar determinadas coisas. Na grande maioria das vezes não é um incentivo, o argumento do livro não é um incentivo, e sim um alerta, uma crítica. Na grande maioria das vezes falta esse, sabe, um pouquinho de brilho de interpretação. E o Chuck Palahniuk, eu acho que ele é um cara que, pelo que dá para sacar, ele é uma parada que veio para criticar o sistema de um jeito e ele conseguiu, digamos assim, quebrar o sistema de alguma forma, criticando a Deus e o mundo, né? Eu não sei vocês, né? Pelo menos eu fico muito... Não tem como, né, não assistir o filme e você não gerar uma curiosidade para ir para a mídia mesmo, mãe, que é aqui no livro, né? E aqui a orelha diz exatamente o seguinte: considerado um clássico desde a sua publicação em 1996, Clube da Luta é hoje reconhecido como um dos romances mais originais e provocativos de sua década. O humor negro de Chuck Palahniuk narra a história de um jovem funcionário que descobre que sua frustração e ira não podem ser acalmadas com o consumo desenfreado que a mídia oferece. Ele encontra alívio e redenção após horas de luta em pequenos clubes escondidos dos porões de bares da cidade. O Clube da Luta é idealizado por Tyler Durden, que acredita ter encontrado uma maneira de viver fora dos limites da sociedade e de suas regras sem sentido. Mas o que está por vir de sua mente pode piorar muito daqui para frente. Um clássico contemporâneo, mas como eu acho que isso aqui talvez não estejam assim por republicano, não sei, talvez a sua mensagem e tal, porque a galera anda muito, a palavra não é sensível, né, mas é isso, levando a literatura para caminhos que acho que estão levando pelo lado errado, mas é isso. Chuck Palahniuk é um dos representantes dessa nova contracultura, essa nova onda, né, trazendo temas interessante, porque não só o Palahniuk como esse que eu vou mostrar para vocês, eles amadurecem esses temas, essas subversões e conseguem atualizar de um jeito espetacular, e o que é mais legal, que é um reflexo de sua época. Isso aqui os anos 90, mais interessante e tão atemporal. O Clube da Luta, pessoal, não li, claro, né, uma aquisição aqui para ler, mas pelo livro, pelo filme, dá para saber que a mensagem é atemporal, assim como Matrix.
Você vai assistir daqui 50, 100 anos e o mundo ou vai estar caminhando para aquilo ou simplesmente vai ser sempre uma espécie de alerta. E o Clube da Luta conseguiu inflamar não só isso, né, o capitalismo, esse tipo de coisa, que o sistema e a maneira como ele fala aqui, né, o consumo, a mídia, o lance desenfreado não tá mais, sabe, dando efeito. Enfim, quase certeza que ainda vai ser leitura desse ano de 2025. E aí o outro cara que para mim representa muito bem essa contracultura nos anos 90 é o nosso amigo Irving Welsh, que é o cara do Transpoint, né? Eu já tenho aqui o Transpoint, tenho a sua continuação, que é o Pornô, e esse aqui é o terceiro livro, mas pelo que eu entendi aqui, conta o passado, né? Então conta o antes do Transpoint. Eu pretendo, se eu não me engano, a saga do Transpoint, dizem que são 5 livros. Eu pretendo adquirir esses 5. E aí, dependendo do que eu achar disso tudo, aí eu passo para os seus outros livros. E está aqui o terceiro livro da série, que é o Skate Boys. E o Irving, ele critica aqui, tanto o Chuck Palahniuk como o Irving, ele pega os anos 90 e, no caso aqui, ele vai para o digamos assim, um subúrbio ali, o Reino Unido, da Escócia, e ele quer mostrar, né, uma espécie de amizade, digamos assim, meio tóxica, um comportamento juvenil altamente cortante dessa localidade, né? E dizem que tem traços mesmo assim. Não vi um documentário, foi alguma coisa, eu acho, naquele canal DW, se eu não me engano, esse lance do consumo de drogas desenfreada pelaquela região, e de fato veio logo na cabeça o Irving com o seu Transpoint. Então aqui tem traços, digamos assim, né? Tem traços, um pé na realidade. Pretendo realmente adentrar aqui no Transpoint, fazer a leitura desses 3 livros e consumir o máximo de material possível sobre. E na sua orelha diz, assim, a edição aqui, pessoal, é da editora Rocco, que lança os livros do Irving. E na orelha do livro vem dizendo exatamente o seguinte: Mark Helton tem tudo. É bonito, jovem, tem uma bela namorada e uma vaga na universidade. Mas não existe lugar para ele nos anos 80. O governo de Thatcher está destruindo comunidades da classe trabalhadora por toda a Grã-Bretanha. E as certezas do pós-guerra, emprego pleno, oportunidades educacionais, o estado de bem-estar social ruíram. Quando sua família começa a se despedaçar, a vida de Mark foge do controle e ele sucumbe ao derrotismo que dominou as regiões mais sombrias de Edimburgo. A heroína oferece uma saída. A coisa não está melhor para seus amigos. Spud Murphy é demitido. Tommy Lawrence se sente sugado por uma vida de delitos leves e violência. Os mundos do larápio Mert Connell e do psicótico Frank. Apenas Sick Boy, o manipulador supremo do sexo oposto, parece aproveitar o fluxo, abrindo caminhos com golpes e trambiques. Skate Boys narra a jornada de rapazes promissores a jovens viciados na heroína que inundaram sua comunidade e desintegração. Estamos numa época de drogas, pobreza, AIDS, violência, conflitos políticos e ódio, mas também muitas risadas e talvez um pouquinho de amor. Uma década que mudou a Grã-Bretanha para sempre. Um prólogo para o mundialmente conhecido Transpoint. Este é um livro arrebatador e comovente, cheio do humor escabroso, da linguagem picante e do comportamento escandaloso quando era fama a Irving Welsh. Pessoal, olha como é interessante essa parada de saber o lance do contexto histórico, né? Então não é porque o livro ele trata sobre temas que a sociedade hoje, né, interpreta como sensível, como algo pesado, que ele está fazendo uma apologia. E simplesmente ele está criticando uma determinada época, né? Um pedaço, um recorte daquilo. Não estou dizendo que todo livro faz isso, mas na grande maioria das vezes, na grande e infinita maioria das vezes, o livro ele quer mais fazer um alerta do que simplesmente tipo assim, olha, é isso aqui que eu acho. Não, ele simplesmente faz o que eu imagino
na grande maioria das vezes, é a crítica a esse determinado momento, digamos aqui o governo Thatcher e a loucura, né? O próprio Sex Pistols, né? A banda Sex Pistols, eu lembro aqui do governo Thatcher, se você vê as letras do Sex Pistols, trata muito bem sobre isso e fica muito bem explícito relacionado à série, né? Os Pistols, se eu não me engano é do ano passado, 2024, é bem atual e é espetacular, que conta ali o lance caótico que foi juntar a galera e tal. Enfim, foi esse parênteses aqui para dizer que a interpretação da arte tem muito a ver também com o seu contexto histórico do momento. Então é isso. Irving Welsh é parada obrigatória quando a gente chega ali nos anos 90 para entender um pouquinho da contracultura. E aí, acabou os títulos de contracultura, e aí a gente entra no que eu separei aqui de ficção científica. E eu começo com a temática é ficção, o autor é um clássico da ficção científica, mas eu não sei muito bem se isso aqui ele adentra no gênero, né? Eu estou falando de H.G. Wells e a sua Ilha das Almas Selvagens, aqui saindo pela editora Nova Fronteira, e é legal essa nova coleçãozinha da Nova Fronteira, como pelo que dá para entender são obras que já estão em domínio público e com um preço altamente acessível, muitos já estão até fora de catálogo e títulos bem legais mesmo, a seleção está bem interessante e esse foi um dos que ainda estavam disponíveis vendendo ali na Amazon e eu adquiri. E a temática desse livro a gente vai lembrar de muitos outros, né? Essa parada de o ser humano chegar num local e ele não saber muito bem o que ele vai encontrar, e quando ele fica de frente com esse, vou chamar de assim, desse absurdo, desse extraordinário, e aí a história vai desenrolando a partir dessa localidade, né, estranha. Me lembrou muito, esse argumento me lembra muito, claro, que é o Viagem ao Centro da Terra, que é espetacular esse tipo de temática. Planeta dos Macacos também é outro clássico que mexe um pouco com isso. No próprio H.G. Wells tem essa passagem na Máquina do Tempo, né? O ser humano ele vai se deslocando e ele chega num determinado local ali que não é uma... Tipo assim, as expectativas são quebradas e ele é levado para outros rumos, entendeu? Aqui talvez com um tom um pouco mais de aventura. Tem uma obra também que eu não li, mas é do mesmo cara do Tarzan, se eu não me engano é O Mundo Perdido. A gente às vezes até acha que é o do Michael Crichton com o Parque dos Dinossauros, mas o Jurassic Park, né? Mas não, e eu pretendo, porque ele também é uma obra que está bem acessível de vez em quando na Amazon, que é O Mundo Perdido, se eu não me esqueci, é o cara do Tarzan. E é o seguinte, o H.G. Wells escreve esse período que é interessante, do começo do século ali, do século XX, e ele é um autor altamente clássico, ao lado ali, como eu já citei, o Júlio Verne, e o Lovecraft. Ele também trabalha muito essa temática, só que o Lovecraft ele leva para outras dimensões, outro tipo de escala, né? E foi uma temática que me chamou bastante atenção, como eu falei, por dois motivos, né? O autor, o H.G. Wells, e pelo preço, muito acessível, historinha curtinha e bacana demais. E na orelha do livro diz exatamente o seguinte: o navio Lady Van naufraga no Oceano Pacífico e deixa Edward Pritchett à deriva e sem esperança de sobreviver. No entanto, o viajante é resgatado pela embarcação chefiada pelo Dr. Montgomery, que está em uma missão em comum: levar algumas espécies de animais selvagens para uma pequena ilha. Ainda bastante debilitado, Prendick é obrigado a desembarcar na ilha, onde conhece o excêntrico Dr. Moreau, um cientista que, exilado em consequência de controversas pesquisas na Inglaterra, realiza experimentos macabros em animais. Ao descobrir os horrores que se passam por ali, Prendick
percebe que sua vida pode estar em risco. Narrado em primeira pessoa, A Ilha das Almas Selvagens nos transmite toda a tensão e terror que Pendrick vive até descobrir a verdade sobre Dr. Moreau e as atrocidades que aconteceu na ilha. Eternizado como um clássico no cinema, A Ilha do Dr. Moreau, esta obra até hoje influencia escritores dos mais diversos gêneros. Muito conhecido, né, a gente fala aqui como A Ilha do Dr. Moreau. Não conhecia por esse título, né, até que eu pensava que era até outra obra. Ok, primeiro aí que está representando a ficção científica, os novos aqui na biblioteca. Aí a gente chega nesse outro clássico que ninguém conhecia, é claro, até a editora Aleph trazer aqui o Calocaína da Karen Boyer, e dizem, né, aqui a mulher que reimaginou a distopia. Gente, eu acho isso aqui incrível, né, quando aparece um título que, no caso, antes mesmo de 1984, o caso aqui do Calocaína, e é muito interessante quando você sempre acha que uma coisa, não estou dizendo que é precursora, mas você diz, poxa, isso aqui revolucionou o gênero e tal, e aí a própria Aleph trouxe uns títulos altamente interessantes ali do leste europeu, se eu não me engano, dos russos ali, e tem muita coisa legal que até veio antes, e a gente fica sempre naquela, né, poxa, esse é o precursor das distopias, disso, daquilo, mas sempre a galera vai fazendo esse resgate, sempre tem traços, nem que sejam mínimos, em outras narrativas que já, digamos assim, já poderiam ser considerados. Estou dizendo isso tudo porque isso aqui, como eu disse, né, veio antes de 1984 e vem dizendo exatamente o seguinte: romance distópico sobre a importância da conexão genuína entre seres humanos. Calocaína cria uma atmosfera asfixiante ao descrever um estado mundial totalitário que faz todo o possível para abolir qualquer expressão de individualidade, inclusive forçando os cidadãos a consumir uma droga que revela pensamentos e vontades inconscientes. O pioneirismo deste romance, escrito durante a Segunda Guerra Mundial, causou impactos não só no cenário local, tendo sido considerado uma provável fonte de inspiração para George Orwell. Tão importante quanto 1984, Admirável Mundo Novo e Nós, de Zamiatin, este clássico sueco publicado em 1940 pertence à biblioteca indispensável da literatura mundial. Um desses que eu citei aqui, do leste europeu, é o Nós, do Zamiatin, né? Não foi uma leitura muito simples, eu já li há algum tempo, mas é bem interessante porque é bem antigona também, se não me engano é anos 30, esse do Zamiatin. E tá aqui, né, a Calocaína, um estado totalitário, o fim da liberdade, é possível resistir? Então tem algumas ideias relacionadas às drogas aqui, que lendo essa quarta capa a gente nota o lance lá do Admirável Mundo Novo. E o George Orwell também deve ter pego algumas características aqui. O legal disso é quando você vai lendo e fazendo essa linha do tempo, como, né, desde o Nós aqui do Zamiatin, vai lendo esses clássicos, agora com Calocaína, aí você depois passa para 1984, Admirável Mundo Novo, Fahrenheit, e aí você começa a ler, né, e aí você faz essa linha do tempo e vê esse desenvolvimento dentro dos argumentos distópicos. Fiz recentemente um vídeo com o Conto da Aia, que é outro livraço espetacular, que eu nem sabia que era tão antigo assim, né? O Conto da Aia é dos anos 80. Eu imaginava que era ali perto dos anos, sei lá, 2000, 2010, e foi uma excelente surpresa, e com certeza o Conto da Aia também é parada obrigatória para você quando o assunto é distopia, um pouquinho ali de ficção científica, essa parada de governo totalitário, censura, liberdade, esse tipo de coisa, beleza? Calocaína fazendo parte agora da biblioteca, e pegando uma ficção científica mais moderna, também pretendo fazer um estudo aqui sobre o cyberpunk e o
Carbono Alterado foi um dos títulos que eu, na minha pesquisa, o pessoal fala que é leitura obrigatória sobre o gênero. É um cara que conseguiu, de alguma forma, fazer homenagens aos clássicos, como a gente sabe, Neuromancer, do próprio Matrix, esse tipo de coisa. E aqui, eu não assisti a série, então a gente vê que o argumento foi interessante, que gerou até a série, né? Aqui, pela Abertam Brasil, pelo que deu para entender, é uma trilogia, mas as histórias se fecham. Então, você lê o primeiro, tá ok. Se você quiser, ir para o segundo, tá ok também. Se quiser ir para o terceiro, beleza. Mas, pelo que eu vi o pessoal ali no Scooby, o pessoal dizem que não é necessariamente obrigado a ler os 3 livros. Então, eu comprei o primeiro, vou ler e tipo, poxa, se o universo realmente me chamar a atenção, eu passo para os próximos, né? E na orelha do livro diz exatamente o seguinte: no século 25, a humanidade se expandiu por toda a galáxia, monitorada pelos olhos vigilantes da Organização das Nações Unidas. Apesar de divisões por etnia, religião e classe ainda existirem, os avanços tecnológicos serviram para redefinir o próprio conceito de vida. Trata-se de uma época em que a consciência de uma pessoa pode ser armazenada em um cartucho na base do cérebro e baixada para um novo corpo quando o atual parar de funcionar. A morte, agora, nada mais é que um contratempo, uma falha no programa. Takeshi Kovacs, um ex-emissário da ONU que nunca havia posto os pés na Terra, já morreu antes. Sua última morte, porém, causada após um serviço mal sucedido, se revelou particularmente dolorosa. Agora em Bay City, a antiga São Francisco, Kovacs é trazido de volta à vida para solucionar o assassinato de um magnata, função imposta pela própria vítima. Mal sabe ele, porém, que esse jogo de gato e rato irá lançá-lo no centro de uma conspiração perversa, até para os padrões de uma sociedade que trata a existência humana como um produto a ser comercializado. Para Kovacs, o projétil que o atingiu em cheio no peito foi só o começo. O engraçado do cyberpunk é que, um exemplo, o pessoal fala que um dos excelentes livros para começar é o mais clássico, que é o Neuromancer. Mas a escrita do Gibson, ela parece um pouco truncada. Isso ainda eu não li o Neuromancer, mas é o que falam. E o pessoal diz que é um excelente livro, mas é legal você já ter outras referências do estilo cyberpunk. Eu vou ver ainda o que eu faço. Não sei se eu vou ler esse aqui primeiro, o Neuromancer. Talvez eu leia a trilogia lá do Gibson primeiro. Eu acho que é interessante, né? No meu caso aqui, fazendo essa espécie de pesquisa, ler em ordem cronológica os títulos dos mais importantes sobre o cyberpunk. E o cyberpunk não é mais uma espécie de distopia. A gente vive o cyberpunk exatamente no ano de 2025, principalmente com a acessão das inteligências artificiais. O cyberpunk já não é mais uma distopia, infelizmente. E aí a gente passa para o que eu digo que é o que eu classifico como literatura contemporânea, mas claro, dentro de um gênero que me chame a atenção. Aqui tem um pouco eu não chamo nem novamente de contracultura, mas ele é o encontro com o Leite, do amigo aqui Mateu Garcia Elizondo. Cheguei a esse livro por duas coisas. Primeiro, pela temática, e porque eu não sei, mas esse aqui ficou muito barato. Se eu não me engano, ficou R$17, e a temática me chamou a atenção. Eu vi uma resenha e o livro conversou comigo, e é mais uma chance, né, como eu falei, né, dos livros dessa literatura contemporânea, que às vezes você se sente atraído, mas devido aos preços você tem medo de dar um tiro ali naquela obra e não curtir tudo mais. E como eu falei, os livros estão caros, então teve essa união tanto da temática e um preçozinho
altamente acessível aqui pela editora Record. O Encontro com Lady é contemporâneo, se eu não me engano, isso aqui é de 2019, bem legal mesmo, e diz exatamente o seguinte aqui na orelha: o protagonista e narrador de Um Encontro com Lady busca um último encontro com sua Lady na forma de um pó branco a ser injetado no braço, e para isso ele embarca em uma jornada até um vilarejo esquecido no tempo. Lá ele encontra figuras perturbadoras e fantasmas de amigos que o aguardam do outro lado e, em sua caminhada para o fim de tudo, tem de lidar com as lembranças da cidade de onde veio e de seu passado. A primeira frase do romance evoca o começo mítico de Pedro Páramo, de Juan Rulfo, e em suas páginas há ecos do carnaval de autodestruição grotesco de Debaixo do Vulcão, de Malcolm Lowry. Com uma prosa envolvente e hipnótica, Mathieu narra nesta estreia extraordinária uma viagem ao coração das trevas, uma queda espectral ao inframundo de um viciado que entra em um caminho com o único destino possível, que se aproxima cada vez mais. O foda aqui desse tipo de coisa, né? Porque tá, tu vê, né? Você se interessar por esse livro aqui ele já deixou mais 2 dicas, né, de livros. Eu acho isso bem legal. E eu não sei vocês, mas você fica sempre naquela coisa da pilha, né? Aumentando e cada vez mais. Você fica até na torcida para não gostar do livro, para não ter que ir atrás das outras 2 obras. Eu conheço o Pedro Páramo aqui, só que esse outro eu não conheço, né? O Debaixo do Vulcão. Enfim, bacana demais. Recentemente eu saí um pouco da minha zona de conforto lendo A Vegetariana. Fiz um vídeo falando da minha experiência de leitura. Eu adorei A Vegetariana, literatura contemporânea, bacana demais. E aos poucos, como eu falei lá, eu vou adquirindo livros parecidos, com a temática que me chama a atenção. Ali permeia um gênero bem legal, não só do drama lá na Vegetariana, mas aquelas pitadinhas de horror sobrenatural que tem ali, é bem legal mesmo. E aqui parece ser bem interessante também, representando a literatura contemporânea. E aí, não podia faltar o que representa o terror, digamos assim, né? Mas entra também como não ficção. Um dos recentes, né, lançamentos aí da Darkseid, que é a biografia do Ed Gein, finalmente entre nós. Aqui era só a história em quadrinho, que é muito foda, mas agora que a gente tem para complementar a biografia em prosa, e eu sou fascinado por essa proposta de biografias dessa galera que de alguma forma o parafuso se soltou e a sociedade passou a ser inimiga dessa galera. E o Ed Gein, ele carrega, né? Teve o lançamento agora do Ed Gein, teve do Jeffrey Dahmer, finalmente o Helter Skelter também está entre nós, e dos irmãos Menezes. Aos poucos a gente vai adquirindo, porque esses livrinhos da Darkseid não são baratos. E aqui é engraçado, né? Porque o Ed Gein foi não sei se ele é o mais, mas é uma figura que influenciou muitas obras no cinema. E quando a gente fala dessas obras e a gente cita o Ed Gein, né, alguns curiosos vão atrás, assistem um documentário ou outro, e finalmente a gente tem essa oportunidade de saber um pouquinho mais sobre esse maluco. E essas edições da Darkseid são bem imersivas e valem muito a experiência, né? A Darkseid, ela mostra, eu sei que deve ter seus problemas também, como qualquer outra editora, mas a Darkseid mostra que essa imersão do livro, essa que o pessoal chama, né, toda essa platinada que eles dão na obra, ao mesmo tempo chama a atenção, mas eu espero que chame a atenção também de curiosidade para a galera querer ler a obra, né, e não só para colocar na estante. E aqui diz o seguinte: em Plainfield, Wisconsin, a realidade ultrapassou o horror da ficção. Ed Gein, o carniceiro de Plainfield, chocou o mundo com assassinatos brutais, saques de túmulos e artefatos feitos de pele humana.
Este livro minucioso de Howard Shedder expõe a origem de um dos criminosos mais perturbadores da história e os horrores que a América rural tentou esquecer. Espetacular. Aí eu tenho alguns, não dessa coleção, que essa coleção é nova, mas um dos meus livros favoritos é a do Manson, que saiu. O negócio ali é espetacular, e mais um livro que, se a gente quiser entender um pouco aquele movimento lá da contracultura, vai passar pelo Charles Manson, e é por isso que eu pretendo também adquirir o Helter Skelter, que por mais que essa biografia do Manson faça esse relato, acredito que lá talvez tenha muita coisa, claro, repetida, mas apresentar também muita coisa nova desse período bem maluco americano. E isso aqui também não fica por baixo, porque a figura é altamente interessante e obscura, uma mente encardida que merece ser conhecida. E aí a gente chega nos clássicos, né? Eu separei aqui também 4 obras, a começar pelo nosso querido Dostoiévski e o seu Memórias do Subsolo. Dostoiévski, a minha leitura atual, spoiler que vai vir vídeo aí já, que é Noites Brancas, é a minha leitura atual. Talvez eu acabe hoje mesmo, depois de eu fazer esse vídeo. O livro é pequenininho, gente. Essa edição aqui tem, sei lá, 100 páginas, e eu já estou aqui na terceira parte, que são 4. Faltam, sei lá, 30 páginas para Noites Brancas. E dá pra gente notar que o Dostoiévski, a gente divide a obra do Dostoiévski em 2 partes, né? Tem um período que ele parece que ele é preso, e esse período muda um pouco as suas obras, deixam elas mais densas, mais psicológicas. Não que elas não sejam, até num romance como esse, a gente vai começar mais no vídeo específico de Noites Brancas, mas até nesse romance ele consegue dar umas camadas, umas dimensões relacionadas à mente humana que é interessantíssimo. Eu nunca imaginava que eu ia ler um livro de romance e dizer que é, assim, pelo menos até agora, é um livraço mesmo. E aí a galera diz que um pontapé inicial nessa jornada um pouco mais profunda do abismo humano é Memórias do Subsolo. Finalmente está entre nós aqui pela editora Penguin. E é o seguinte, diz o seguinte: publicado originalmente em 1864, enquanto Dostoiévski morava em Moscou e sua esposa estava nas últimas semanas de vida, Memórias do Subsolo é considerado o ponto de virada para a segunda fase do autor, ao qual pertencem suas mais aclamadas obras. Alienado da sociedade e paralisado pelo peso da própria insignificância, o narrador destas memórias contam a história de sua vida conturbada. Com fina ironia, narra a recusa em se tornar um trabalhador qualquer e seu gradual exílio da sociedade que o cerca. Escrito em poucas semanas, este livro arrebatador que explora as profundezas do desespero humano. Espetacular, espetacular. Dostoiévski o Dostoiévski ele está se tornando, já é um dos meus escritores favoritos, mas ele está se tornando aquele lance de não ter medo dos clássicos, né? A gente adentra muito na literatura, você começa a se afastar muito dos clássicos porque vendem isso para você, isso talvez lá da escola, que você começa a ler, a tentar ler, e aquilo ali não vem de maneira muito fácil, a digestão não é muito fácil, mas isso tem a ver com vários fatores, né? A inexperiência, você ainda não está acostumado com o ritmo mesmo de leitura, não é o hábito, enfim, todos esses problemas que hoje são piores ainda com a chegada do celular. Enfim, a vida moderna piorou para muito nesse quesito de concentração e tudo mais. Então, mas tudo isso para dizer que o Dostoiévski ele é um excelente cara para quebrar isso. E eu estou falando porque é um gigante mesmo. Então, sei lá, mesmo antes de Shakespeare e qualquer outro clássico aí, acho que o Dostoiévski ele tem esse poder, principalmente um livro como esse, né, o Noites Brancas, que é um romance mesmo, um clássico, né,
de apaixonados, esse tipo de coisa. E, gente, espetacular. E eu tenho outras obrinhas pequenininhas, mas não tão densas como o Memória do Subsolo, que é apenas fininho, mas diz que isso aqui é muito pesado, é muito denso a sua leitura. Mas eu tenho aqui o Jogador, o Eterno Marido, acho que é isso, né? São obrinhas pequenas, gente pobre, que eu já vou meio que aproveitar esse embalo que eu tô aqui no Noites Brancas e já vou emendar nesses que são pequenininhos, e depois desses, que é o tal da primeira fase, né, como eu falei, e aí a gente adentra numa parada bem mais, como ele diz aqui, né, bem mais nas profundezas da mente humana, em suas Memórias do Subsolo. E aí, representando um clássico, mas também nacional, eu fiquei apaixonado pela leitura do Graciliano Ramos. Ano passado, a minha melhor experiência literária foi lendo o Angústia. E, cara, eu adorei aquilo ali, né? Falando de Dostoiévski, o Graciliano Ramos, com aquela obra, muitos consideram o Crime e Castigo nacional. E aí, finalmente, o Memórias do Cárcere foi lançado pela Penguin. Ainda tem também as edições da Record, mas sempre muito caro, beirando ali os R$100, se não me falha a memória. E aí essas ediçõezinhas da Penguin, que é um tijolinho, ficou num preço bem acessível. E aí é bacana demais, porque pelo contexto histórico que dá para sacar aqui, a gente vai entender também sobre esse período louco que foi a ditadura aqui no nosso país, e pelos olhos, né, pela escrita do Graciliano Ramos. Então aqui foi uma obra que foi publicada antes dele, parece que é antes do período dele ser preso pelo comunismo, ok? Espetacular, galera, espetacular. E diz o seguinte, pouco antes de publicar Vidas Secas, Graciliano Ramos passou 10 meses detido em penitenciários e quartéis de Maceió, Recife e do Rio de Janeiro, por haver participado do movimento comunista. Conforme sua ficha criminal dera vagas, o período marcou imensamente a vida e a produção literária de um dos maiores nomes da literatura brasileira. Publicado póstumamente, Memórias do Cárcere parte da narrativa dos dias anteriores à prisão e se expande para a reflexão sobre um momento político conturbado do Brasil. Esta edição traz imagens dos manuscritos de Graciliano Ramos e índice remissivo. Eu estou aos poucos pegando títulos relacionados à ditadura, e esse título ele me chamou a atenção, claro, por narrar esse período. E antes de pegar um livro mesmo técnico sobre história, eu acho que isso aqui vai ser uma excelente pedida, Memórias do Cárcere. E aí eu entrei numa empreitada de aos poucos e pegando livros que contam sobre momentos decisivos, digamos assim, da história de um determinado período e tudo mais. E claro, se a gente for pegar a história do mundo, digamos assim, da nossa realidade aqui, a gente vai chegar na Bíblia. E antes mesmo da Bíblia, a gente entender todo esse nosso pensamento, o cristianismo, esse tipo de coisa, um amigo meu muito entendido do assunto, ele falou assim: Jefferson, antes mesmo de você chegar na Bíblia, tem um cara muito legal, e se as ideias dele até ultrapassou só apenas ideias, mas se transformou até numa espécie de filosofia, que é o Santo Agostinho, Confissões do Santo Agostinho, pela editora Penguin. E como eu disse, o que o meu amigo disse, que antes mesmo de ler a Bíblia, e por ser uma leitura bastante técnica, requer muito tempo, isso aqui é uma leitura um pouco mais minuciosa, mais habilidosa. E ele disse que antes mesmo da Bíblia, isso aqui seria interessante para entender todo o meio do cristianismo, né, que se expande, as suas ideias. E essa chamar aqui, né, de filosofia, né, essa religião expandiu de uma maneira tão grandiosa. Eu acho que segundo ele, o Santo Agostinho consegue de alguma forma condensar tudo. Então é um período altamente interessante. Ele fala ali que é o começo e tudo mais.
do mundo moderno, né, pós-Cristo, né? Então, enfim, eu vou começar com isso aqui. Já tenho em mente de pegar alguns títulos relacionados à Idade Média, depois, Império Romano. Eu estou falando assim, são tempos, não, claro que nem todo movimentos importantes me interessam, mas eu estou citando alguns que me chamam a atenção, né, que é essa parte do cristianismo, mas eu também não queria ir muito para a Bíblia. Aí ele me indicou esse, eu já tenho alguns em mente aqui da Idade Média, Império Romano e por aí vai, ok? Então Santo Agostinho na orelha diz exatamente o seguinte: redigido no século IV, entre a Antiguidade e a Idade Média, as Confissões de Santo Agostinho são ainda hoje um livro surpreendente. Por um lado, pela densidade poética e pela originalidade da escrita, que inaugura o gênero da autobiografia como história da formação de uma personalidade, e não apenas o relato de gestos. Elas representam um marco único na história da literatura ocidental. Por outro, Agostinho elabora nelas uma nova maneira de fazer filosofia, estranha à tradição antiga, por ser baseada não apenas em conceitos abstratos e deduções, mas sobretudo na observação fina dos movimentos psicológicos, das motivações interiores e do significado de pequenos fatos e gestos cotidianos. Como teólogo, o bispo de Líbano é responsável por uma função original de platonismo e revelação cristã, fundamental para a doutrina do catolicismo e para muitas igrejas reformistas. Como literato e filósofo, seu legado vai estar muito além. De Petrarca a Pascal, de Kierkegaard a Jasper, de Russell a Heidegger, de Arendt a Camus, o pensamento atípico e aparentemente assistemático de Agostinho nunca deixou de exercer influência, mas talvez pelas dúvidas que instila do que pelas soluções que propõe. Eu acho que mesmo a pessoa não acreditando, não sendo religioso, mas quer sacar um pouco de história, também meu amigo falou isso, que, cara, acho que é fundamental, é uma parada que se você curte história e curte também, tem curiosidade sobre esse assunto, Confissões de Santo Agostinho é parada obrigatória. Chegamos, isso aqui representa um clássico, né? Não ficção também. E é o seguinte, o final é o grande finale, a cereja do bolo. Essa parada que eu sempre namorava, mas devido ao preço, nunca dava aquela chance, né? Você diz, poxa, o preço desse, eu compro, sei lá, outros 5. E eu tô falando de Vassili Grossman e Stalingrado, e esse monumento aqui, que é mais uma parada, vindo aí conversando sobre Confissões, e aí a gente chega aqui numa parada mais moderna, e o período de guerras, né? Primeira e Segunda Guerra Mundial. E antes de eu comprar isso aqui, eu dei uma pesquisada muito ferrenha. Eu separei alguns títulos sobre a Primeira, sobre a Segunda Guerra, umas paradas mais técnicas, mas assim, na grande maioria das vezes, essas duas obras, né, do Vassili Grossman, o Stalingrado e o Vida e Destino, sempre estavam ali no topo, né? E eu pensava que o Vida e Destino era o primeiro livro, mas não, a galera fala que o Stalingrado é o primeiro, então eu dei um tiro nesse aqui, para agora, quem sabe, nos próximos meses eu adquira o Vida e Destino e fazer essa leitura. Para quem não se liga, né, o Vassili Grossman era uma espécie de repórter, né, de guerra, e ele estava realmente ali nas trincheiras, e dizem que isso aqui é o tal do Guerra e Paz do século XX. E na orelha do livro aqui, né, essa edição aqui é da Alfaguara, espetacular, gente, o negócio aqui é gigantesco. E na quarta capa diz exatamente o seguinte: desde Romero, poucas obras literárias conseguirão se igualar ao olhar preciso e profundamente humano que Grossman lança à face devastadora da guerra. Em abril de 1942, Hitler e Mussolini se encontram em Salzburg, onde decidem atacar novamente a União Soviética.
A investida logo se intensifica e o Exército Vermelho é obrigado a regressar ao centro industrial de Stalingrado. Nas ruínas da cidade devastada, as forças soviéticas se preparam para uma última resistência. A trama de Stalingrado se desenrola na Rússia e na Europa. Seus personagens são conhecidas figuras históricas, mas também mães, filhos, maridos, enfermeiras, soldados, trabalhadores e ativistas políticos. No centro do romance está a família Shapakhinova, cuja matriarca se recusa a deixar Stalingrado, mesmo com o rápido avanço das tropas alemãs. Enquanto isso, Lyudmila, sua filha, se vê frustrada e infeliz no casamento com o físico Viktor. A pesquisa que Viktor desenvolve pode ser crucial para os militares, mas seu pensamento está voltado para a mãe na Ucrânia, perdida atrás das linhas inimigas. Stalingrado é o primeiro volume do tipo que se estabeleceu como um dos maiores clássicos mundiais da literatura de guerra. Junto com Vida e Destino, é considerado o Guerra e Paz do século XX. E com isso a gente termina esse videozinho de aquisições. Não sei se alguém sobreviveu até aqui, então deixa nos comentários algum sinal de fumaça se você chegou até aqui. Maneira mais foda de se despedir desse negócio, mostrando Stalingrado de Vassili Grossman. Bacana demais, um apanhado das coisinhas que chegaram por aqui, desses brinquedinhos que chegaram por aqui dos últimos 2 meses. E a gente pode ver, como eu falei para vocês, eu separei por gêneros hoje que são os que mais conversam comigo. E poxa, cara, só obras, no meu ponto de vista, muito acima da média e que conversam muito com o meu gosto pessoal. Então é isso, se você sobreviveu até aqui, deixa aí um like, um sinal de fumaça e a gente se vê logo mais. Valeu!